Do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui contigo. E vamos falar desse nosso conturbado cenário político, porque a gente vê até uma certa acomodação, mas tem muitos embates nos bastidores, né? Eu queria começar falando sobre a queda de popularidade do presidente Lula, não é? Tem até um certo descolamento em relação à economia, porque na verdade houve melhora de emprego, de renda, do crédito de um modo geral, mas o custo de vida continua alto, então talvez pegue por aí. Mas a gente vê o presidente Lula muito focado em conversar com a base, naquelas políticas antigas e diferentes do primeiro e segundo mandato dele, não é? Eu acho que aí você chegou no ponto central. Esse terceiro mandato ele é substancialmente diferente do primeiro e do segundo. Em que sentido? Você teve alguma coisa que marcou o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula. Até porque, vamos lembrar que ele terminou com mais de 80% de popularidade. E aí você teve uma redução da extrema pobreza, um aumento da classe média, você teve os programas sociais. Esse terceiro mandato é uma repetição daquilo que já havia. Então tem esse aspecto. Um segundo aspecto é que as pessoas no governo e o próprio Lula acreditam que a comunicação do governo com a sociedade não está bem. Essa comunicação ela é ruim. Ou seja, ainda que tenha uma economia que não esteja pujante, mas ela não está ruim, essa comunicação não é tão boa com a sociedade. Então existe, de fato, uma queda de popularidade e alguns aspectos que preocupam. Um deles é a queda de popularidade do presidente numa região que historicamente ele sempre foi muito bem, que é a região Nordeste. Há uma queda de popularidade do presidente em eleitores que votaram decididos nele, Lula, né, fizeram voto útil em relação ao Bolsonaro, mas votaram em Lula porque queriam, então também há um desgaste, né, com esses eleitores e existe, obviamente, algo que paira, que é saber quem é aquele que herdará o espólio eleitoral de Bolsonaro. Então, se você comparar nas pesquisas candidatos potenciais à presidência da República, que são governadores, todos têm uma popularidade melhor que o presidente. E outra questão que também é importante, o Lula nunca teve uma oposição tão acirrada como ele tem tido. Ou seja, a ideia da polarização / calcificação ficou na sociedade brasileira. Então, mas tendo essa divisão na sociedade, ele não deveria se preocupar mais em agradar outra fatia do eleitorado, que teve uma parte do eleitorado que votou nele porque não queria o Bolsonaro. Sim. E, em certa medida, com algumas posturas, ele estimula essa polaridade. Ele quer o combate às fake news, inclusive nós vamos falar depois sobre a saída do secretário Paulo Pimenta para a Secretaria agora de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, mas não é uma questão só de comunicação. Não é. Não é uma questão só de comunicação, mas perpassa também a comunicação. Denise, vamos pensar o seguinte, né? O governo ele tem uma dificuldade de ter uma coalizão, uma base, um apoio no Congresso. Já nesse início de mandato do Lula, já ficou claro que qualquer questão seria negociada pauta a pauta, e às vezes até individualmente com os deputados. Por quê? Porque a situação não é uma situação de coalizão que dá tranquilidade ao governo. Fora que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não é uma figura que se possa trazer como um aliado do governo, alguém que facilita no trânsito dentro da política na Câmara ou até mesmo no Congresso, se a gente for pensar no Pacheco. Então, você tem várias questões que fazem com que o governo hoje não consiga trazer uma marca que seja uma novidade. E aí, quando você fala do Pimenta no Rio Grande do Sul como ministro extraordinário, é de fato uma catástrofe, mas é na catástrofe que você vê de fato quem está ali fazendo a gestão e quem está pensando não apenas no presente, mas também no futuro. Então, o governo quer dar uma guinada, tanto na comunicação, mas também dialogar com outros. É sempre uma questão, porque é o seguinte, vamos pensar aqui, quantas vezes eu vim e conversei com você e a gente falava do Bolsonaro. Quando que o Bolsonaro fez um gesto que não fosse para o bolsonarismo? Ele não fez nenhum, tanto que ele chegou e quase foi reeleito. O Lula tem que dialogar? Tem, mas o Lula também não pode perder a sua base mais fiel, a sua base mais cativa, como o Bolsonaro fez. O que significa que a polarização interessa também para o Lula e interessa para a sobrevida do bolsonarismo com outros personagens que não Jair Bolsonaro. Agora, nós tivemos uma adesão do Congresso para aprovação muito rápida da liberação de recursos, Sim. das medidas para o Rio Grande do Sim. Sul. Não é? Inclusive, hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em almoço aqui em São Paulo, disse que aquela questão do quinquênio pode ficar parada. Sim. Né?
que vai ser retomada mais à frente, porque tem questões mais emergenciais, que são exatamente em relação ao Rio Grande do Sul. Essa seria uma janela de oportunidade para Lula ou é uma trégua temporária apenas? Não, eu acho que pode ser entendido como uma janela de oportunidade desde que articule, converse e negocie. A política, ela existe para negociar onde há conflito, e o conflito tem que ser resolvido na política com diálogo dentro das instituições e por meio da lei. Então, o governo tem que negociar, e o Lula sabe fazer isso. É que, de fato, a realidade que ele tem hoje nesse terceiro mandato, ela é substancialmente diferente da que ele encontrou no primeiro e no segundo mandato. Agora, é uma janela de oportunidade e pode ser aproveitada. A questão do Rio Grande do Sul mobiliza todos os níveis, o federal, o estadual e o municipal, porque é uma tragédia de grandes proporções, e a tragédia, sociologicamente, suspende a vida cotidiana das pessoas. A gente comentava aqui em off, como as pessoas estão absolutamente desnorteadas, porque para além da questão que é social, tem um impacto na saúde mental de muitas pessoas que lá estão. E isso o governo tem que olhar, não que ele consiga ver tudo, mas ele precisa olhar com carinho, inclusive, essas questões. Agora, o fato dele ter mandado o Pimenta para lá, que pode ser eventual candidato ao governo ou ao Senado pelo Rio Grande do Sul, não é um risco? É um risco, mas ele manda alguém de sua confiança, né, Denise? Quer dizer, é alguém que está no partido e que ele confia. É óbvio que a política, ela está sempre numa lógica em que você conquista o poder, você faz de tudo para manter esse poder, se possível ampliar e nunca regredir. A grande questão é que Pimenta tem sim interesses eleitorais, eles não são interesses escamoteados, camuflados, são reais e concretos. A grande questão é que pode criar um conflito com o governador, que a gente sabe que não pode ser reeleito, porque ele já está no segundo mandato, mas eu acho que a questão tem que ser uma atuação republicana, democrática e pensando naquelas pessoas que estão imediatamente desassistidas e têm um plano de reconstrução que de fato é um plano, penso eu, para uma década. E demonstrar eficiência e rapidez o máximo possível. Né? Eficiência, rapidez e transparência em todos os recursos, sejam eles de doações, sejam eles federais, sejam nos municípios e no governo do estado. E pensar que a pauta climática deve entrar nas eleições municipais com força esse ano, e aquele candidato que não discutir isso, talvez ele fique escanteado para aqueles que tomarem e tiverem atenção nessa pauta que eu acho fundamental. Agora, vai ter a questão climática, vai ter a questão também de segurança, que pega muito junto à população, mas a gente vê se repetindo em vários municípios a questão da polarização. É como se o Brasil tivesse caído nessa armadilha da polarização, e essa polarização pode levar a negociações, inclusive, para as eleições que teremos depois das eleições municipais, para a presidência da Câmara e do Senado. Sim, a lógica da política no Brasil e em outras partes, como nos Estados Unidos, ela se polarizou. Tanto que essa polarização já é entendida por alguma literatura e por pesquisadores como uma calcificação. Passou um ano a eleição, já passou mais de um ano e as pessoas ainda, então você vê, o Lula, ele está ali em torno de 50% de aprovação caindo, mas ele tem ainda uma certa aprovação, mas tem um desgaste também. Então, mesmo que Jair Bolsonaro esteja inelegível, há uma força muito grande em torno dele, especialmente, como eu disse, daqueles que são possíveis herdeiros desse espólio político eleitoral. Sua esposa, Michele Bolsonaro, e o governador Tarcísio, que eu acredito, inclusive, Denise, que deve se candidatar à reeleição ao Palácio aqui no governo de São Paulo. Mas pode mudar para o PL. Mas pode mudar para o PL e, inclusive, a depender do desgaste do governo Lula, de inflação, de corrosão do poder de compra, da qualidade de vida da população, ele pode justamente tentar pular para o Planalto. Eu acho arriscado, tentaria, se fosse eu ele, uma situação de permanecer em São Paulo por mais 4 anos, mostrando-se um bom administrador. Mas se a imagem dele for de um bom administrador e um Lula desgastado, é muito difícil que você tenha na esquerda ou no campo progressista alguém que possa fazer frente a um candidato tão competitivo como o Tarcísio. O Lula pode, como historicamente fez. Só que lembrando, o Lula está no terceiro mandato e o Lula... Eu sempre digo isso para os meus alunos, Denise, desde 1989, quando eu tinha 11 anos, o Lula era candidato. A gente passou a vida inteira vendo o Lula ou concorrendo ou tendo poder no primeiro plano do Planalto. Ele teria de mostrar muito resultado e não apenas para a base dele, né? Não só para a base, tem que dialogar com toda a população, inclusive tem que fazer um diálogo mais aberto com este percentual que é conservador, com algumas alas religiosas. Então isso aí o governo de fato tem tido dificuldade, né? Agora, existe possibilidade. E
a política, ela não é algo dado de antemão, ela é uma construção cotidiana. Para isso, precisa de liderança e precisa, de uma certa maneira, um projeto. E eu acho que, no fundo, Denise, a gente tem tido dificuldade, não no governo Lula, mas também na oposição, em qualquer que seja, de pensar um projeto para o país. Porque tudo que nós estamos vivenciando, tragédia que a gente tem visto, isso não vai mudar, isso só vai piorar. E a gente não tem projeto para lidar com o médio e longo prazo. Agradeço muito a participação de Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, boa noite. Sempre um prazer estar aqui contigo. Boa noite para todos. Com vocês.